eu gostaria de falar de Jair Bolsonaro, tão criticado, muitas vezes tão pouco compreendido. Para Bolsonaro, moldar o futuro é a suprema arte de um governo. A visão do presidente Bolsonaro é muito clara. Ele está trabalhando para as próximas gerações e não para as próximas eleições. E ele tem firme na sua mente que, em 1º de janeiro de 2023, quando entregarmos o nosso bastão para quem nos suceder, o país deverá estar com suas reformas prontas, com a base em condições, para que então tomemos o rumo daquilo que tem que ser o nosso destino manifesto. E mais ainda, que o nosso país viva as 4 liberdades que um dia um ex-presidente desta grande nação americana, em seu discurso do State of the Union do ano de 1940, falo de Franklin Delano Roosevelt, assim expressou, que no nosso país a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de não ser submetido à vontade de ninguém e a liberdade de não ser medo vigorem sempre. Muito obrigado. Obrigado. Estimado vice-presidente, a segurança, o crime e violência preocupam todos os brasileiros e as propostas do governo Bolsonaro nesse campo tiveram um protagonismo central nas eleições. Porém, na história recente, várias políticas de segurança, inclusive as mais repressivas, têm dado errado, não só não eliminando, como fortalecendo o crime organizado. O próprio nascimento do Comando Vermelho na Ilha Grande, fruto da Lei de Segurança Nacional durante a época do governo militar, o massacre de Carandiru, que acabou dando na fundação do PCC em São Paulo, depois transferiu os líderes do PCC para diluir seu poder, mas que só acabou dando no espalhamento do PCC pelos 27 estados, erro hoje em dia reconhecido pelas autoridades paulistas, e agora o sistema penitenciário federal, que foi feito para conter os chefões do crime, mas acabou lhes dando uma plataforma de networking tão bom quanto o Harvard Brasil Conference, ajudando o Comando Vermelho a tecer uma malha de alianças com facções locais. Sendo assim, quais providências o governo tomará para assegurar que estas novas políticas não estejam dando errados? Ou se derem errado, como vocês vão detectar a tempo? Quais serão os sinais de alerta que eles fariam parar para repensar e fazer os ajustes necessários ao longo do curso? Obrigado. Bom, a questão da segurança pública é um problema que aflige a todos os cidadãos brasileiros, né, de qualquer classe social. Muito bem colocados os aspectos aí pelo professor, né? Nós temos grupos organizados, que eu chamo de narco-quadrilhas, né, já quase agindo como se fosse uma guerrilha dentro do nosso país. Temos áreas dentro das nossas grandes cidades que a gente pode considerar que são áreas liberadas, né, onde o Estado, para entrar lá dentro, ele tem que entrar em força, né, tem que usar toda a violência, né, que não deveria acontecer para isso. Então, durante a minha apresentação, eu toquei exatamente nesses aspectos que nós consideramos prioritários. Eu vou começar pelo último. Se nós não tivermos um trabalho consistente, permanente e vigoroso na área social, nós não vamos resolver esse problema nunca. Nós vamos enxugar gelo. Poderemos ter a melhor polícia do mundo, poderemos ter o melhor sistema prisional do mundo, mas com as pessoas vivendo amontoadas em favelas, sem acesso à água, sem acesso à luz, com o traficante colocando a televisão a cabo para eles, sem direito à propriedade da casinha que eles lá construíram, sem ter rua, sem ter esgoto, nós não vamos resolver o problema. Então nós temos que agir, professor, de forma vigorosa na área social. As outras medidas são claras. A nossa legislação penal, na minha visão, na visão do nosso governo, ela é branda ainda. O criminoso tem que cumprir seu tempo na cadeia. Ele mata uma pessoa e 5, 6 anos depois ele está na rua para matar outra pessoa. Temos que discutir o problema do
criminoso menor de idade. Com 17 anos de idade é um homem. Ele pega e mata uma pessoa, passa 3 meses e volta. O tráfico hoje recruta esse tipo de elementos. São os recrutas do tráfico. Como nós vimos em países da África, de guerras tribais, de soldados meninos, nós temos soldados rapazes e meninos no tráfico nas nossas grandes cidades. Então temos que lidar com esse problema de forma coerente e organizada. E o sistema prisional. Né? As prisões, tem prisões que são masmorras. A pessoa não vai se corrigir. A instituição que eu servi durante 46 anos, o Exército Brasileiro, tem um regulamento disciplinar. No regulamento disciplinar do Exército, diz o seguinte, que a punição só é válida se ela educa. Como é que eu vou educar uma pessoa se eu jogo numa prisão que é uma masmorra, onde ele vai conviver com toda a sorte de elementos totalmente desajustados, sem ter uma atividade laboral, sem ter uma progressão educacional? Então nós temos que mudar esse quadro do sistema prisional. E o trabalho, obviamente, da polícia. A nossa polícia, ela vive o pior dos mundos, senhoras e senhores. Porque se ela age como polícia, ela é condenada. E se ela cruza os braços, ela também é condenada. Então nós temos que melhorar a capacidade operacional, em termos de inteligência, equipamentos modernos, e a capacidade tática de saber agir nessas situações e só ir ao confronto quando ele for simplesmente inevitável. Então são essas as atividades que nós temos que fazer, são atividades que são responsabilidade inicial dos nossos estados, mas o governo federal vem trabalhando em conjunto. Está aqui o meu amigo, dileto amigo, governador Witzel, né, onde nós estamos buscando as soluções para que o nosso Rio de Janeiro realmente volte a ser a cidade maravilhosa. Bom dia, vice-presidente. A percepção de que governar não era tarefa para as Forças Armadas foi uma das razões pelas quais os militares devolveram o poder para os civis em 1985. A historiografia da ditadura militar, por exemplo, demonstra que essa percepção motivou líderes como o general Geisel a iniciar a transição de volta para a democracia para preservar a unidade e a legitimidade das Forças Armadas enquanto instituições do Estado brasileiro. 35 anos depois, o senhor é um general, é vice-presidente, há generais como ministros, e as Forças Armadas parecem estar fortemente vinculadas a esse governo. Por que as coisas seriam diferentes dessa vez? O senhor não teme que a Associação das Forças Armadas, que são uma instituição permanente do Estado brasileiro, com um governo que é necessariamente temporário, ela pode corroer a legitimidade e a unidade das forças? Ou seja, para colocar a pergunta de uma forma diferente, por que a lição que o general Geisel aprendeu não se aplica ao senhor? Bom, vamos olhar o seguinte, o general Geisel não foi eleito, eu fui. Bom, mas me atendo ao core da pergunta. As Forças Armadas não estão no poder. As Forças Armadas continuam com a sua missão constitucional, cada uma com seu comandante. A missão constitucional, eu lembro sempre, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, garantia da lei e da ordem. O que ocorre? 2 militares foram eleitos. O presidente Bolsonaro, 30 anos fora das Forças Armadas, ele é um político, mais político do que um militar. Mas carrega dentro de si, obviamente, toda aquela formação que nós tivemos. Durante algum tempo ele buscou, nos quadros políticos, um parceiro para a candidatura dele. Problemas que ocorreram levaram que na 1/10ª hora ele me convocasse para essa missão. Tá? Positivo, é assim que funciona a coisa. Tá?
Na hora da gente governar, nós buscamos os melhores quadros. Às vezes, alguns aqui, óbvio, podem discordar, óbvio, a opinião é de cada um de nós, isso faz parte do jogo democrático. E óbvio que os companheiros que nós conhecíamos dentro das forças, foram convocados. Mas são todos na reserva, já estão afastados das forças. Agora, concordo plenamente com a parte do que você colocou. Se o nosso governo falhar, errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. Daí a nossa extrema preocupação e as palavras que o presidente falou na noite, no domingo à noite, no dia 28 de outubro, quando nós fomos eleitos, que ele olhou para mim e disse assim: nós não podemos errar. Então é isso.